Olá, amadas e amados também, né? Porque eu quero muito acreditar que tem pai que também tá aqui assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a fase dos 2 anos, sobre as birras que acontecem nesse momento e que causam muita angústia e tiram a paciência dos pais. Vamos falar mais sobre isso. Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Então eu selecionei as dúvidas mais frequentes e algumas mensagens também que eu recebi sobre isso, e eu transformei tudo isso em um vídeo porque eu sei que muita gente compartilha dessa mesma experiência e tem as mesmas dúvidas também. Vamos começar? Primeira mensagem que eu recebi. Por aqui estou tendo que respirar fundo, mas fundo mesmo. Muito choro sem motivo. Muitas vezes a gente acha que a birra que está acontecendo, aquele choro, aquela gritaria ali, não tem um motivo aparente ou não tem um motivo realmente importante, né, para a criança estar fazendo isso. Mas isso é apenas aquilo que a gente acha. Para a criança, aquilo que está acontecendo no momento, que gerou uma frustração, é como se fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento para ela. Então, apesar da gente achar bobo ou achar que não tem motivo sim. Só que para criança. Mas qual que é a diferença para nós adultos? A gente consegue comunicar, falar aquilo que está frustrando a gente. A criança não. A única forma que ela encontra de expressar aquilo que ela está sentindo é através do grito, é através do choro, é através da birra. É claro que aos poucos, com o tempo, a criança ela vai aprender a se expressar de uma outra maneira, mas ela precisa da nossa ajuda para que isso aconteça. Porque nesse momento, as emoções dela, aquilo que ela sente, são grandes demais para o cérebro dela lidar sozinho. Então ela precisa muito da nossa ajuda. E a gente pode ajudar essa criança, primeiramente, mantendo a calma. Então sim, contando até 10, até 20, tentando ali manter a paciência. Você tá certa, você vai respirar fundo e mais fundo ainda, até que realmente aquela situação ali acabe, né? Aquilo passe. E além de manter a calma, né, para lidar com aquela situação, a gente pode ajudar essa criança nomeando o que ela tá sentindo. Porque quando uma frustração vem, quando um sentimento vem, uma emoção, a criança não sabe o que tá acontecendo. Aquilo tudo ali também é muito confuso para ela. Então é importante que tenha alguém ao lado dela dizendo, né, o porquê que aquilo tá acontecendo. Então a gente diz para essa criança, né, você tá bravo porque você queria brincar um pouco mais, né? Porém, agora é hora de jantar, porém, agora é hora de tomar banho. Então, a gente precisa parar a brincadeira. E com o tempo, essa criança ela vai aprendendo a lidar ali com suas próprias emoções, com seus próprios sentimentos e futuramente ela vai aprender a controlar isso sozinha. Vamos para a próxima. Quando começa, eu já sei. Muito provavelmente essa mãe já começou aí na fase do Turbo 2, né? Mas quando que termina, ou seja, quando essa fase de birras acaba, né? Bom, a gente sabe que ela começa ali por volta de 1 ano e meio. Eu tenho experiência com algumas mães em que os bebês começaram até um pouquinho antes dessa idade, tá? Então pode ser que comece um pouco antes. E ela pode durar até mais ou menos 3 anos, o que não significa que serão 3 anos, né, com a mesma intensidade de birras. Vai ter momentos em que tá mais tranquilo e momentos que estão mais intensos. Isso muda também de criança para criança. Tem crianças que fazem muita birra, tem crianças que não fazem birra nenhuma, mas não tem uma data exata para terminar, tá? O que determina esse fim não é a idade da criança, é o desenvolvimento. Quanto mais ela aprende a lidar com as suas próprias emoções, mais as birras vão diminuindo. E claro que isso acontece com a nossa ajuda. Se a gente oferece para essa criança as ferramentas necessárias, limites claros, acolhimento, esse processo ele tende a ficar mais leve, tanto para a criança quanto para a gente. Fase muito difícil, já exige o que vestir, o que comer, assistir e por aí vai. Não quer mais ajuda, tem birra, tem choro e nega tudo. É isso mesmo, amada. Isso significa desenvolvimento, nada mais do que isso. Agora, sua criança descobriu que tem vontades próprias e que é um indivíduo que tem poderes. Poderes de escolha, poderes de decisão. Ela quer colocar em prática a autonomia que ela sente que ela tem. Só que a birra vem, o
choro vem porque ela se depara com limites, né? Mas ao mesmo tempo também é importante esse desenvolvimento de autonomia, de independência. Então o maior desafio é conseguir equilibrar a autonomia da criança com os limites. Uma estratégia que você pode usar por aí, que ajuda muito, é você oferecer escolhas para essa criança dentro do que é possível, tá? Dentro dos seus limites, dentro dos limites da casa. Então, por exemplo, tá na hora de fazer um lanche. Você quer comer banana ou maçã? Então, olha só, existe algo aí que é inegociável. Hora do lanche, nós vamos fazer um lanche, nós vamos comer. Porém, concorda que tudo bem se a criança escolher se ela quer comer a banana ou a maçã, se você tem essas duas opções, e se tudo bem, né, ela escolher a banana ou a maçã para comer naquele momento. Então, você tem a situação inegociável, nós temos um limite, né? Ela pode escolher isso ou aquilo, que tá dentro das suas possibilidades, mas a gente também tá satisfazendo ali para ela naquele momento essa questão de autonomia. Ela pode fazer uma escolha. Então, na medida do possível, né, você vai equilibrando essa situação. Os limites que você precisa impor, mesmo que isso gere choro, grito, birra, ok, faz parte, mas também você não impede a criança de qualquer tipo de decisão, mesmo aquelas que ela pode fazer. Mas é importante você pensar também que você precisa bancar aquela escolha, tá? Não adianta você falar assim pra criança: você quer brincar de boneca ou você quer descer no parquinho? Aí ela fala assim pra você: eu quero descer no parquinho. Mas você não tá disposta a descer no parquinho naquele momento. Ah, vamos deixar mais à tarde. A criança não entende isso. O que ela vai entender é que ficou muito confuso. Ela podia decidir algo, você deu essa opção e de repente aquilo que ela escolhe não é colocado em prática, sabe? Além de confundir, pode também trazer uma sensação de enganação mesmo para essa criança. Então, dê opções que você realmente pode bancar naquele momento. Fala muito não, faz birra, grita e não espera. Tem dias que perco a paciência e depois fico me sentindo culpada. Vamos começar essa resposta pela parte da espera. A criança, ela não consegue entender o conceito de esperar. A espera é uma habilidade que a gente desenvolve, então a gente vai precisar ensinar essa criança, né, essa nova habilidade. Então olhar para ela e falar assim: espera um pouquinho, não tem efeito nenhum, muito pelo contrário, ainda pode levar essa criança a entrar numa crise, a fazer uma birra. É claro que aos poucos você pode ir ensinando essa criança, né, o conceito de esperar, o que significa esperar um pouquinho. Mas você também pode usar uma estratégia com ela de explicar toda a situação que vai fazer com que ela espere até que aquilo que ela queira realmente aconteça. Depois que eu terminar de tomar o meu café, eu vou te ajudar nisso que você precisa. Depois que eu terminar de colocar o suco no copo, eu entrego o copo na sua mão. Não quer dizer que essa criança não vai entrar numa birra, não quer dizer isso. Mas quer dizer que ela vai começar a aprender a esperar, que as coisas não acontecem no tempo dela, que é ótimo, ela precisa mesmo aprender isso. E aí, só uma dica extra aqui para desenvolver essa habilidade de espera na criança: você pode fazer muito aquele exercício de minha vez e sua vez enquanto vocês estiverem brincando, jogando. E pode ser qualquer jogo, tá? Qualquer brincadeira que dê para fazer isso. Ah, vocês estão brincando de bloco? Minha vez de colocar o bloco, agora é sua vez de colocar, e assim por diante. Você vai treinando essa paciência, essa espera dela. Contar até 10 é um clássico, né? Isso funciona muito bem. Isso faz com que a criança visualize um tempo passando. Então ela começa a entender que um tempo precisa passar para que algo possa acontecer. E outra forma também é você combinar com a criança: olha, a gente precisa esperar o carro passar pra gente realmente atravessar a rua, tá? Então você vai explicando isso para ela e ela vai desenvolvendo ali com o tempo esse conceito de espera, essa habilidade de esperar. E aí, agora falando sobre a segunda parte da mensagem, né, sobre você sentir culpa por perder a paciência. Comece a enxergar os seus limites. Quais são os seus gatilhos? Aquilo que você sabe que quando a criança começa a fazer, faz com que você perca a paciência um pouco mais rápido. Quando isso começar a acontecer, talvez seja o momento de você se afastar um pouco, respirar, tomar uma água, esperar um tempo até que você volte para aquela situação, ou então colocar uma outra pessoa em ação, sabe? Então vai, agora você assume a bronca aqui porque eu tô no meu limite e preciso me acalmar. Mas eu desconheço pai e mãe que nunca perderam paciência em algum momento difícil. Principalmente nessa fase, é realmente muito difícil. Você tá aprendendo a lidar com aquela situação. Então vai ter dias que você realmente vai perder a paciência. É claro, né? Precisa se controlar para isso não virar uma agressão nem física e nem verbal. E aí, se perdeu a paciência, tudo bem, aconteceu. Na próxima a gente tenta fazer diferente, na próxima a gente tenta se acalmar um pouco mais. E assim
a gente vai levando. Como fazer com que ela entenda que não é com a birra que consegue as coisas? O segredo aqui é a consistência. Se em alguns momentos você cede a birra para evitar aquela situação, para evitar aquele desgaste, a criança ela começa a entender que aquele comportamento funciona. Ela associa um comportamento ruim a uma recompensa. Então, mesmo que seja muito difícil, o ideal é você manter ali a paciência e reforçar os limites. Eu entendi que você queria muito esse brinquedo, só que hoje a gente não vai levar. Ela pode chorar, isso faz parte, tá tudo certo, mas você precisa se manter firme ali na sua decisão. E através disso, com o tempo, ela vai entendendo que as birras não mudam as regras da casa. Essa aqui eu adoro porque eu recebo muito isso. Meu filho ignora totalmente o meu não, fico maluca. Gente, eu recebo muito essas mensagens porque ele não me ouve, ele não respeita o não, ele ignora, ele finge que eu não tô falando com ele, eu fico louca com isso. Vamos lá, quero te fazer pensar um pouquinho diferente nesse momento. O não para criança não significa muita coisa. Ainda é uma ideia muito abstrata, é muito vago falar que não. Ela precisa que esse não venha acompanhado de um direcionamento, sabe? Vou te dar um exemplo. Ao invés de dizer assim, não mexa nisso, você explica para a criança, não pega esse copo é de vidro, se ele cair no chão ele quebra e ainda pode te machucar. Escolha outro brinquedo para você brincar, o copo não pode. Então olha só, você mostrou para aquela criança a situação, o não deixou de ser vago, o não deixou de ser abstrato, ela passa a entender melhor o que aquilo significa. E presta atenção no seu tom de voz, tá? Isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente já tá tão cansado que a gente entra no automático e fala vários nãos no automático, né? Isso acontece muito. Então é importante você estar atento também ao seu tom de voz. Precisa ser firme. Não precisa gritar, não precisa ser agressivo, mas precisa ser firme. A criança precisa te ouvir. Não consigo fazer ele mudar o foco na hora da birra. Muito difícil passar por essa fase. O foco não tem que estar em mudar o foco da birra. A criança, quando ela acessa a birra, a gente precisa permitir que ela passe por aquele momento. A gente não pode tentar evitar enquanto está acontecendo, porque a birra, ela existe por um motivo, ela é um processo de aprendizado. Então, enquanto ela está na birra, ela está aprendendo ainda mais a sentir aquilo e a lidar com aquela emoção. Então, enquanto ela estiver na crise, a gente espera passar, a gente deixa passar. O que você pode fazer é mudar o foco antes da birra começar. Então, se você percebe que você está numa situação em que existe um potencial para aquela criança entrar numa crise, entrar numa birra, aí sim você pode tentar mudar o foco, mostrando outra coisa, falando outra coisa, até brincando, por exemplo. Vamos ver quem chega ali na porta primeiro? Então você pode usar alguns recursos para mudar o foco antes da birra começar. Mas a partir do momento que ela começou, a gente precisa deixar passar. Meu filho só faz birra comigo, com as outras pessoas ele se comporta muito bem. As crianças, elas escolhem com quem elas vão fazer a birra. E normalmente são as pessoas mais próximas, porque são as pessoas que a criança ela se sente mais à vontade de expressar suas emoções e de ser quem ela é. Então é muito comum que as birras estejam direcionadas para o pai, para a mãe ou para as pessoas muito próximas daquele convívio, né? Os tios, vovó, babá. Então ela realmente escolhe porque é com quem ela se sente segura para fazer isso. Se essas respostas já te ajudaram até aqui, imagina só você ter um material completo para passar por esse momento com o seu filho. Um material que vai direto ao ponto e que está cheio de estratégias que realmente funcionam para lidar com as birras. No meu e-book Vencendo as Birras, eu te mostro exatamente tudo o que acontece com o seu filho nesse momento, todo o desenvolvimento que ele está passando e principalmente te mostro como você pode ajudar o seu filho a se acalmar e a lidar com as suas próprias emoções, ao mesmo tempo em que você mantém a paciência e o controle da situação. Vou deixar o link aqui na descrição e você já aproveita e deixa o seu comentário me dizendo o que você achou desse vídeo. Continue me acompanhando para receber mais conteúdos como esse e me siga também nas redes sociais. Um beijo!